Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é labirintite, surdez e zumbido. A labirintite é um distúrbio da estrutura do ouvido interno, cuja função é também ajudar a manter o equilíbrio. Quem tem a doença convive com situações em que o corpo parece flutuar ou tem a impressão que o ambiente ao redor de si está girando. Mas ao contrário do que muita gente pensa, nem toda a tontura deve ser classificada como labirintite, apesar de ser considerado o principal sintoma da doença. Milhões de pessoas sofrem também com o zumbido, que pode ser um dos sintomas de labirintite. Aquele barulhinho da panela de pressão ou das ondas do mar, que muita gente ouve mesmo não havendo nenhum ruído presente. Durante o programa iremos falar também sobre a surdez, que é uma doença que cada vez aparece mais precocemente. Para isso, nós convidamos dois especialistas que irão tirar as nossas dúvidas sobre todos esses problemas relacionados. Teremos também a participação especial da psicóloga Michele Maimone no bloco Saúde Mental e da oftalmologista Aline Maimone, que estarão respondendo perguntas dos nossos amigos telespectadores. Saúde hoje, 12 anos com você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e toque, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Estamos de volta ao nosso programação de hoje com o tema em pauta labirintite, surdez e zumbido. E para isso, nós temos a presença de dois ilustres convidados. Bom, inicialmente, o nosso amigo médico otorrinolaringologista Jefferson Mendonça, que ele é graduado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele tem residência em otorrinolaringologia pela Santa Casa de São Paulo, tem mestrado e doutorado pela Santa Casa também de São Paulo. E também a fonoaudióloga Ana Cleia Mendonça, que ela é especialista em audiologia pela Santa Casa de São Paulo. Tem mestre em distúrbio da comunicação. Bem-vindos ao nosso programa. Já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino.
São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center, fone 3031-6677. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. As Óticas Diniz estão lançando uma promoção de arrasar. No mês de outubro cobrimos qualquer oferta da concorrência. É isto mesmo, traga o orçamento da concorrência que cobrimos o preço. E se você ainda levar um óculos de sol, paga somente a metade do solar. Só nas Óticas Diniz você renova seus óculos pelo menor preço e ainda ganha um descontão para sair com solar novo. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Estamos de volta com o tema labirintite, surdez e zumbido. Para isso nós temos a presença de 2 ilustres convidados. Vamos começar primeiro com o Jefferson. Jefferson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? Puxa, obrigado. Muito bem. Eu só gostaria que você definisse para mim, para nossos amigos telespectadores, é claro, o que é labirintite e quais são os fatores que a causam. Dr. Nelson, labirintite é um termo relacionado a uma afecção, uma doença do labirinto. O que é o labirinto? O labirinto é um órgão correspondente à parte interna do ouvido. Então, acabou pegando bem o termo de labirintite como uma doença do labirinto, né? Em termos gerais, a população reconhece labirintite como qualquer sintoma que tenha tontura, distúrbios do equilíbrio, tá? Mas, na verdade, a gente prefere usar outros termos, como labirintopatia, né? Labirintite seria inflamação do labirinto, o que é incorreto. Mas o termo popular ficou como labirintite. Então, é uma doença localizada no labirinto, que é a parte do ouvido interno, responsável pelo controle do equilíbrio corporal. Bom, o que é interessante para o nosso amigo telespectador é saber quais são os sintomas, né, que caracterizam a labirintite, né? Aham. Distúrbios do equilíbrio, né? Então, tontura é o principal sintoma. O que chama mais atenção para o labirinto, que é do ouvido, são tonturas normalmente de característica rotatória, né? A pessoa sente o ambiente rodar, sente o próprio corpo rodar, tem dificuldade em andar, isso numa crise mais intensa, às vezes tem que se apoiar
né? Muitas vezes também acompanhado de náuseas e vômitos. E se o paciente tiver também sintomas auditivos, como zumbido, surdez, abafamento no ouvido, são sintomas relacionados a uma doença do labirinto. Bom, eu sou paciente do Jefferson, ele já me acompanha há muito tempo, né? A labirintite já tem há mais de 20 anos, né? E começou uma instabilidade na posição, né? Na postura, com perda de equilíbrio, né? Mas na crise mesmo, acontece exatamente isso, você não consegue ficar de pé. Sim. Entendeu? E isso é ocasionado exatamente pelo desequilíbrio, né? Sim. Que acontece, né? Exatamente. E o olho começa a ter aquele movimento, né? Sim. De lateralidade chamado nistagmo. Exatamente. Né? E isso é um problema sério, porque você tem que ficar olhando para um ponto fixo, né, Jefferson? E o que acontece, no meu caso principalmente, de uma forma mais grave, né? Os vômitos intensos, né? Mas muito acentuados. O que mais prejudicava é o vômito intenso. E o tipo de duração, às vezes durava horas e horas e de um dia para outro, e quando acontecia de ter os sintomas, geralmente eu tinha que ficar afastado do trabalho. E você teve a oportunidade de me atender algumas vezes, né, nesse caso, né? Exatamente. Os sintomas, a crise labiríntica que você já teve algumas vezes, é um sintoma muito dramático, é um momento muito dramático. A pessoa que não sabe, nunca teve, não sabe exatamente o que é, tem a sensação que está tendo um derrame, um AVC, né, que pode morrer em alguns minutos, porque a sensação é muito desagradável. Mas nem toda labirintite se comporta em crises. Existe aquele paciente que tem um labirinto que funciona abaixo do normal, em algumas situações tem desequilíbrio, tem dificuldade para andar, né? Começa a ficar um pouco inseguro em sair à rua, atravessar uma rua, tem desconforto em ambientes muito movimentados, né? Que é aquele caso mais insidioso, não é necessariamente só em crises que a labirintite se manifesta, como é o seu caso. Interessante que a labirintite não é ela patognomônica para uma idade específica, hein? Bom, na verdade, essa doença não é característica principalmente para pessoas de idade, acontece em qualquer faixa etária, né? Acontece em qualquer faixa etária. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala em labirintite ou em doença do labirinto, a gente está falando em um tipo de doença que existem diversas causas, né? É mais comum no adulto e no idoso, é mais comum, tá? Na criança é mais raro, existem doenças específicas na criança que cursam com labirintite, mas é mais raro. E realmente é mais comum na terceira idade, é mais comum. Ana Cléia, é um prazer tê-la aqui conosco, né? Esposa do nosso amigo Jefferson, né? É um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, é uma honra. Um casal unido, né? Principalmente na profissão, né? É legal, hein? É verdade, são muitos anos de profissão e de casamento. Você controla economicamente os ganhos do patrão? Não, né? não. Cada um controla o seu. Não, já tem muita coisa para controlar. A família já dá trabalho bastante, né? Os filhos, né? Já, 3 filhos, então. Muito bem. Nós estamos falando sobre tontura, vertigem, essa história toda aí, né? Toda tontura é um sintoma proveniente dos problemas labirínticos, como o Jefferson falou, ou sabe se existe alguma relação com o problema em si? Não, nem toda tontura é de sintoma labiríntico. Então, isso, na verdade, quem vai identificar é o médico. O paciente vai chegar até ele com a queixa e, a partir dos sintomas, ele vai definir, em alguns exames, se é de origem labiríntica ou não. Mas nem toda é de origem labiríntica. A gente fala em tonturas e fala em vertigens. Existe alguma diferença entre uma coisa e outra, né? Geralmente a vertigem vem com acompanhamento de tonturas rotatórias, náusea. A tontura em si, ela é muito subjetiva, então ela pode ser qualquer queixa que o paciente chegue com um certo desequilíbrio. Então não dá para identificar. A vertigem não, já vem com tontura rotatória acompanhada de náusea. Interessante, na clínica, a gente é comum, né? Assim, vai fazer mesmo no exame de oftalmologista ou qualquer tipo de especialidade, esse relato que o paciente, né, comenta, eu tenho tonturas de vez em quando, tal, e é muito comum na terceira idade isso, né? É bem comum, aparece bastante pra gente, porque há uma degeneração geral, né, do organismo, acometido por outras doenças também metabólicas,
Então, acontece uma série de fatores que vão privilegiar ou que vão acentuar esse desequilíbrio, né? E então, é uma população que chega bastante pra gente com essa queixa. A terceira idade já é mais suscetível a ter esses tipos de sintomas. Já. São as complicações que aparecem com o tempo, exatamente. Né? Não tem jeito de fugir delas, né? Não tem. Muito bem. Jefferson, o que deve ser feito quando acontece a tontura, por exemplo, né? É indicado que a pessoa fique deitada? Qual é a postura que tem que ser adotada? Olha, depende do sintoma. A crise labiríntica, normalmente, o paciente vai encontrar uma posição um pouco mais confortável realmente. Então, no início da crise, adotar uma postura, o próprio paciente vai encontrar uma postura que lhe dá conforto, porque o labirinto é um órgão sensorial que percebe os movimentos do corpo. E ele está funcionando mal. Então, em algumas posições, o paciente vai ter mais desconforto. Em outras posições, o paciente vai ter mais conforto. Então, realmente, ele vai ter que ficar em repouso. O repouso no início da crise é importante. Uma orientação também, se o paciente já conhece as suas crises, é interessante que ele tenha medicação disponível para usar logo no início da crise, para evitar um desencadear de náuseas, vômitos, que vai complicar muito mais a situação do paciente. Então, se ele já conhece que ele tem crises repetidas, como eu acho até que já aconteceu algumas vezes com você já conhece alguma medicaçãozinha que no início da crise você consegue ainda deglutir. Existem remédios sublinguais também, né, que você consegue abortar um pouco os sintomas tão desconfortáveis da crise. Então, na crise, eu acho que a orientação é mais ou menos essa, mas o repouso é importante, sim. Jefferson, no caso, por exemplo, da labirintite, existe cura? O indivíduo vai conviver com essa doença ou não? É interessante que já existe uma crença popular quase, labirintite não tem cura, como outras doenças, né? Já existem certas crenças populares assim. Mas depende da causa, né? Então tem causas específicas, né, que estão causando tontura no paciente e que podem ser perfeitamente tratadas com medicação, né? E o paciente realmente obtém uma melhora. Mas, na maioria das vezes, uma deficiência labiríntica é uma deficiência instalada e o paciente vai obter um controle da doença. Por isso que talvez tenha pego essa cultura de que não tem cura. Mas o controle, às vezes, é tão bom, né, quanto uma cura, tá? Então, é interessante que tenha que se procurar o especialista e fazer uso da medicação, né? Não só da medicação, mas hoje o que a gente usa muito são exercícios de reabilitação, né? É o melhor, uma modalidade de tratamento que compensa a deficiência labiríntica. Então, você vai fazer com que o labirinto volte a funcionar ao normal? Não. Mas a compensação por outros órgãos que ajudam o controle do equilíbrio fazem com que o paciente melhore 100%. Ana Cléia, quais são as recomendações para se evitar a doença do labirinto? Na verdade, as orientações o médico vai enumerar dependendo das queixas, mas algumas delas são alimentares, por exemplo. Então, ingestão de menos açúcar ou diminuir bastante, né, ou eliminar em alguns casos. Dieta fracionada, então o indivíduo que tem essa queixa, comer de 2 em 2 horas, não ficar tempos longos sem se alimentar e fazer bastante exercício. Então, caminhadas, mesmo indivíduos da terceira idade, né, pacientes com mais idade, tentar fazer uma caminhada leve, diária, 3 vezes por semana, não ficar sem exercício. Isso é muito importante. A atividade física é um fator preponderante, né? Exatamente. Porque, inclusive, o estresse é um fator desencadeante também da crise, né? Também pode. E a atividade física, ela geralmente alivia o estresse também. Alivia. Né? É uma das formas, ajuda, claro. Exatamente. Claro, e ajuda muito, ajuda claro muito. Claro que quando não conseguir resolvê-la, tem que procurar um psicólogo, né? Não tem dúvida. Bom, muito bem. Nós vamos ter agora algumas dicas, né, da oftalmologista Aline Maimone, que estará respondendo perguntas dos nossos amigos, dos telespectadores. Alina, eu posso usar água boricada ou soro fisiológico nos olhos? A água boricada, ela não é recomendada, porque ela pode causar irritação nos olhos. Então, quando se tem uma conjuntivite ou alguma irritação, dá preferência para o soro fisiológico. Mas o soro fisiológico, ele precisa de um cuidado especial, porque nem sempre ele tem conservante e depois de aberto ele pode se contaminar facilmente.
Então você pode, em vez do soro fisiológico, também usar uma água filtrada ou uma água fervida. E agora, para pingar diretamente nos olhos, nenhum deles é recomendado. Aí é melhor usar um colírio lubrificante. Muito bem. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem acessar o nosso e-mail ou o nosso Facebook. Inclusive lá os nossos programas gravados estarão lá e poderão serem acessados facilmente. Já voltaremos com esse tema importante. Programa Saúde Hoje, 12 anos com você. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Tudo bem, meu amor? Baratinho! Baratinho e bom de primeira linha, qualidade total, garantia de tudo original. Mas além de ter produção VA ou VB? O VA, o VB, o VC, ele garante, o que eu vendo aqui é tudo garantido. Não perca seu tempo. Óculos com garantia de origem, lentes com proteção real para sua visão. Só com quem entende. Qualidade e preço baixo é nas Óticas Diniz. O melhor para sua família sempre. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center. Fone 3031-6677. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje e agora nós vamos focar o tema zumbido. Ana Cleia, algumas pessoas se queixam de ter um barulho no ouvido o tempo todo. Você poderia explicar o que é zumbido? Zumbido é uma manifestação que o indivíduo sente por alguma alteração auditiva, por exemplo. Então, eles referem que tem chiado, tem barulho, música, grilo, depende da queixa, né? E geralmente está associado a uma perda de audição. Interessante, eu posso inclusive dar meu testemunho a respeito do zumbido, que é bem desagradável, viu, Jefferson? É desagradável. Tem as várias formas de zumbido, né? Tem aqueles suaves, né? Mas tem às vezes aqueles que são bem intensos, né? O problema é quando você vai dormir, né, com esse barulho no ouvido, né? Não é fácil não, viu? Para ter a total abstração, né, do momento, né, para poder dormir, não é fácil aquele zumbidinho lá no ouvido, né? Inclusive existem alguns recursos no mercado
até travesseiros com sons acoplados, com caixinha de som, e que vão gerar um sonzinho para que a pessoa desligue do zumbido e fique prestando atenção naquele sonzinho e consiga adormecer. A gente orienta a televisão ligada para quem tem bastante dificuldade, tem um zumbido muito intenso. Eu acho que dentro da característica do zumbido, né, o que resolveu o meu problema mesmo foi o aparelho de surdez, porque tem a diminuição característica dessa doença com labirintite associada, síndrome Meniere, né, que dá essa perda de audição e dá labirintite, e o aparelho ele compete com o zumbido, né? Esse que o problema é que para quem não tem a perda de audição, é um problema, mas eu acho que é uma forma interessante de se pensar, usar o aparelho em pessoas que têm só zumbido ou que têm diminuição da audição, é obrigatório. Claro, hoje né? em dia a gente foca nesse tratamento, que é o tratamento auditivo. Então, quem tem perda de audição associada, existem as possibilidades de usar aparelho só para surdez, que já para algumas pessoas mascara o zumbido, como é o caso do senhor. Outros casos, existem aparelhos que têm para perda de audição e geradores de ruído dentro do próprio aparelho. A pessoa vai ouvir melhor as coisas externas e vai ouvir um barulhinho dentro do ouvido. E isso vai melhorar a percepção do próprio zumbido. E para pessoas que não têm perda de audição, esses aparelhos também têm a possibilidade de serem só geradores de ruído. Então a gente muda a programação deles, eles só geram sons para o ouvido do paciente. Então até mesmo quem não tem perda de audição e tem zumbido, hoje em dia finalmente tem essa possibilidade. É um grande avanço tecnológico, né? Porque quem tem zumbido sabe como isso perturba, né? Você não pode fazer nada, porque o aparelho está lá o tempo todo, né? É de dia, de noite, né? É claro que tem horas que aumenta, tem horas que diminui. Às vezes você esquece deles e acaba não tendo percepção. Mas na maioria das vezes é problemático. E quais são os fatores que contribuem para o surgimento do zumbido? A faixa etária tem algum papel nesse caso? Geralmente a terceira idade, mas em toda a faixa etária. Hoje em dia os jovens se expõem muito a ruídos intensos. Então, cada vez mais cedo, né, as pessoas vão se queixando de zumbido, justamente pela exposição a ruídos excessivos, música, muita boate, e então isso contribui bastante para o aumento do zumbido e, consequentemente, perda de audição para frequências específicas desses sons. Em quais situações o zumbido é mais perceptível? De silêncio. Então, como o senhor mesmo falou, colocou som, escutou mais, tá bem, o zumbido some. À noite, quando vai para casa, vai deitar no travesseiro, não tem ruído ambiental, o ruído aparece, o zumbido aparece. O silêncio à noite é problemático, né? Aparece toda a sintomatologia, né? Exatamente. Muito bem. Jefferson, existe alguma forma de se evitar a sensação de barulho em curto prazo ou alguma medicação para cessar esse incômodo? Existem alguns remédios, né? São utilizados alguns antihistamínicos, vasodilatadores centrais, sedativos são interessantes, né? Até anticonvulsivantes são interessantes no tratamento do paciente que está muito incomodado pelo zumbido. O importante é fazer um tratamento global, não adianta só a medicação, né? Sem a gente observar o ambiente que o paciente está, se o paciente tem a surdez e necessita de correção dessa surdez, né? Controle dos fatores relacionados a estresse, né? Ansiedade. O zumbido é bastante complexo, né? Na verdade, a gente pode até considerar que muitas vezes o zumbido é mais uma percepção aumentada de um indivíduo que está com ansiedade, com depressão, com estresse elevado, né? Com fadiga, está com insônia, não está dormindo bem. E não é necessariamente uma doença do ouvido. Isso que é importante também a gente colocar aqui. Esse paciente, às vezes, se tratar a insônia lá com um neurologista, vai melhorar o zumbido. Se resolver o problema psicológico dele, que está dando um grande transtorno na sua vida emocional, afetiva, ele também pode melhorar o zumbido. Isso é interessante a gente colocar. Não é necessariamente uma doença que a gente vai encontrar um diagnóstico. Pode haver distúrbios psiquiátricos que
que dão sintomas... Também, psiquiátricos não também. Não só de imagens, também de sons. Isso, também, né? alucinações auditivas, alucinações auditivas, visuais, né? Sim. Faz parte de quadros patológicos, né? Sim. Mas aí já é uma outra característica. Exatamente. Né? E um outro tipo de tratamento, né? Exatamente. Nesse caso, né? Cleia, qual é o papel no caso, né, que você é fonoaudióloga, né? Na prevenção das doenças como o zumbido? Seria orientação, né? Prevenir seria orientação mesmo, menos exposição a ruídos, isso é uma forma de prevenção. E aí no tratamento seria mesmo amplificação sonora, utilização de geradores de ruído, como eu expliquei. Então são as formas que na minha profissão a gente poderia atuar. Com o médico aí já seria medicamentosa e tudo. Mas eu acho que a orientação mais importante é assim, menos exposição a ruído, menos ambientes de estresse, tentar relaxar, fazer atividades prazerosas, que vão, num conjunto, melhorar a situação ou impedir que isso aconteça. Na verdade, é uma série de medidas, né? Exatamente, tem que ser tomadas, não é uma isolada. Né? Não é só isoladamente, né? É um conjunto de, né? Exatamente. E o equilíbrio psicológico faz parte também. Muito importante. Associada, como você falou, à atividade física, exatamente, né? Que é fundamental, né? Exatamente. Muito bem. Agora nós teremos a participação da psicóloga Michele Maimone no bloco Saúde Mental, que estará respondendo perguntas dos nossos amigos telespectadores. Michele, o que são doenças psicossomáticas? Olá, Dr. Nelson. É um prazer estar aqui no programa Saúde hoje, respondendo as perguntas dos telespectadores. Bem, doenças psicossomáticas, como o nome já diz, são doenças psíquicas que acometem o nosso corpo. Essa divisão, doenças psíquicas e doenças somáticas ou doenças físicas, na verdade é só uma divisão didática, porque nós não temos como separar o que é da ordem do orgânico e da ordem do psíquico, né? Nós somos uma unidade, isso é só uma divisão para a gente poder entender melhor qual que é a origem da doença. Mas quando a gente está triste, a gente sente a tristeza no corpo inteiro. Se você está doente, está com uma dor, essa dor você sente ela por todo o seu corpo também. Então as doenças físicas, elas também acometem o seu psiquismo e as doenças emocionais, elas também acometem o seu corpo. Nós somos um ser integrado. Mas quando se fala em doença psicossomática, esse termo quer dizer o seguinte, que são doenças que não têm origem em vírus, bactérias, a gente não pega no ar. São doenças que o nosso corpo desenvolve por questões originalmente emocionais. Tristezas, angústias, ansiedades profundas, que com o passar do tempo, elas vão se tornando e se transformando em doenças físicas. Então, algumas doenças, às vezes uma gastrite nervosa, né, alguns tipos de alergias, né, são doenças psicossomáticas porque são doenças que começaram no campo psíquico e depois se manifestaram no campo orgânico. Obrigado, Michele. Muito bem, qualquer dúvidas que vocês tiverem, inclusive no nosso bloco de saúde mental, vocês poderão enviar perguntas, né, através do nosso e-mail, também na área de oftalmologia, né, para a psicóloga clínica Michele Maimone e para a oftalmologista Aline Maimone. Né. No nosso Facebook vocês podem acessar os nossos programas também. Lembrando agora que no próximo bloco nós vamos falar sobre surdez. Nos aguarde e já já voltaremos. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você.
A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, enfocando agora o tema surdez. Cléia, você poderia nos explicar como acontece a surdez? É um sintoma que aumenta gradativamente ou ele é repentino? Depende de cada caso. A surdez ela pode acontecer desde a infância, desde o nascimento ou ao longo da vida. Nesse caso, ela pode ser repentina, então existem as surdez súbitas, que o paciente dorme bem e acorda com uma surdez. Geralmente de um lado só, mas esse tipo de surdez o médico vai investigar, vai ver as causas. Mas o mais comum é a surdez que vai acontecendo durante a vida. Então, nesse caso, ela começa com uma leve perda de audição e pode se acentuar. Com o passar do tempo, Com o passar do tempo pode se acentuar. E quais são os fatores, né, que podem ser apontados como principais causas de surdez? A maioria dos fatores são hereditários, mas também existe a presbiacusia, que é a surdez acometida na terceira idade ou acima de 50 anos, enfim, numa idade mais avançada. Existem a surdez por ruído, que chamam ASPAIR, né, surdez por exposição excessiva a ruído, e também por ototóxico. Então o paciente tem uma doença, tem que tomar um remédio que vai afetar a audição. Então essas são as causas básicas, assim, de uma surdez. Você falou sobre ruído, é algo muito interessante, né? Porque hoje em dia o indivíduo usa o som na última, né? Lá no último volume, né? Acho que é legal, tal. Frequentam discotecas que o barulho é altíssimo, né? E quanto mais alto, acho que parece que é melhor. E também a gente tem que levar em consideração o próprio telefone celular, né? Que é um fator também que contribui para a diminuição da audição, né? Exatamente. Porque às vezes se usa o som num valor bem elevado, né? Então, esses são fatores que tem que ser levados em consideração, né, no sentido de procurar-se as causas da surdez, né? E falando em surdez, a gente podia pensar também nos bebês. As crianças já podem nascer com problemas de audição? Já. Existem muitos casos e hoje em dia a detecção desses bebês que já nascem surdos é mais comum, porque é obrigatório o teste da orelhinha na maternidade. É um exame que é feito por fonoaudióloga quando o bebê nasce, antes da alta hospitalar. Esse exame vai diagnosticar se o bebê ouve ou não. Se ele não ouve, ele vai ser retestado e para ver se ele consegue ouvir, porque no momento da maternidade pode ter o líquido no ouvidinho que vai impedir que esse exame dê presença desse exame, que mostre que ele ouve.
Se realmente esse bebê não ouve, vai ser diagnosticado e a gente tem até 3 meses de idade para fechar um diagnóstico. Ouve ou não ouve. E a partir daí a gente entrar com recursos para que ele possa ouvir. Então, até 6 meses de idade, esse bebê já tem que estar usando o aparelho de audição. É interessante lembrar que hoje a medicina evoluiu tanto que nós temos vários testes, né? Temos o teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha. Teste da orelhinha, né? Então, futuros pais, estejam atentos a esses exames que terão que ser realizados quando as crianças, após o nascimento das crianças. Exatamente. Isso é fundamental. Detecta uma série de problemas. No caso dos olhos, uma série de doenças importantes, né? E também as doenças metabólicas e no caso, a audição, que é um fator muito importante. E como é que os pais podem perceber, Cleia, que a criança tem problema de audição? Na verdade, o bebezinho recém-nascido é difícil. Não tem como detectar ele não tem atenção para o som, porque neste momento a atenção ao som não está desenvolvida. Então, realmente, o bebê que nasce surdo, ele vai ser diagnosticado exclusivamente pelo teste da orelhinha. Então, por isso que é muito importante para todos os pais que estão nos ouvindo, as mães gestantes, que façam esse exame. E que solicitem esse exame ao nascimento, não pode passar. Não tem até 3 meses, não até 6 meses, vamos ver se houve. Não, esse exame é obrigatório, porque a partir desse tempo, se demorar muito, as chances dessa criança futuras de fala, inclusive, ficam prejudicadas. Aliás, acho que esse é o fator mais importante, né? Quer dizer, que a criança que não ouve, ela não interage com o meio ambiente, né? Então, ela não vai progredir, não há um desenvolvimento sensorial da criança, né? Então, ela vai ser uma criança com deficiências sérias, né? Exatamente, se esse diagnóstico for tardio. É claro. Exatamente, exatamente. Então, daí a importância da precocidade do tratamento. E existe tratamento para isso, né? Sim, então o tratamento inicial é aparelho de audição, aparelho de amplificação sonora, que é o aparelho auditivo, e se essa surdez for muito grande, de grau muito elevado, e o aparelho não for suficiente, existem outros recursos que são implante coclear. Então essa criança tem que ser diagnosticada precoce para que até 1 ano de idade seja definido se ela vai partir para o implante coclear ou se ela vai ser usuária de aparelho auditivo. Isso define a vida dela. Estejam alertas, né? Pais que estão sendo pais agora, né? Com seus filhos, né? Muito bem, o Jefferson, depois que a pessoa perde a audição, no caso, né, de perdê-la, né, existe a possibilidade de regeneração, de recuperação? E como poderemos melhorar essa capacidade sensitiva do ouvido? Olha, regeneração da audição, se a doença acometeu a parte interna sensorial, que é a cóclea, que é o órgão sensorial, seria o correspondente à retina do olho, hoje o tratamento não consegue reverter, regenerar o órgão sensorial da audição. Existem causas que pegam o tímpano, doenças do ouvido médio, membrana timpânica, cadeia ossicular. Existem tratamentos para isso que podem reverter a surdez e regenerar a audição. Os casos que não são reversíveis, que são os casos que acometem a cóclea, realmente aí o tratamento é reabilitação, né? O aparelho auditivo, se o paciente tem um limiar mínimo que o aparelho auditivo tenha um benefício, ou o implante coclear, que não é só para criança. O implante coclear, ele beneficia uma pessoa que teve, por exemplo, vou dar um exemplo para você, um trauma crânioencefálico, né, que é comum no trânsito, e perdeu a audição dos 2 ouvidos. Isso acontece, é um drama. O paciente era um paciente ouvinte e no dia seguinte ele perdeu contato com o mundo auditivo, né? Então o implante coclear é um método de reabilitação que devolve a audição para esse indivíduo. É um tratamento, de certa forma, já recente, né? Não é de um tempo para cá? Na verdade, relativamente pouco veiculado, porque eu imagino que no Brasil já tem uns 25 anos, em média, o primeiro, 25? É o primeiro implante coclear que foi feito em São Paulo. Então, na verdade, a divulgação popularização. Popularização que tem feito. Então, agora é mais maior, comum, né? Por conta do preço, infelizmente, também, né? Que não popularizou mais rapidamente. Mas é um tratamento que é feito pelo SUS, né? Então as pessoas às vezes não sabem disso. E eu acho que uma coisa importante é que atualmente também os convênios são obrigados a custear esse tratamento.
Então, a pessoa não consegue entrar pelo SUS, mas o convênio é obrigatório que pague o implante coclear. Então, esse é um tratamento que vai de encontro a essas pessoas que não têm recuperação. Exatamente. Que o aparelho de audição sozinho não funciona, então. Exatamente. Nesses casos, então. Nesses casos, são casos específicos. Não é para qualquer perda de audição. Não é o meu caso, né, Jefferson? Com certeza não. O meu aparelhinho funciona ainda. O aparelhinho você está satisfeito com ele. O aparelhinho está funcionando muito bem. O problema é que cada vez surgem aparelhos mais sofisticados, né? Sim. O problema é o preço deles, né? Devia ser subsidiado pelo SUS também, né? Mas acho que né? Mas não os sofisticados, né? Esse meia boca. Não, os nós somos credenciados. Eu vou entrar com processo contra o SUS. Né? Não entre. Ressarcir o que eu paguei. Muito bem. Quais são as dicas que você daria, Jefferson, com relação a essas pessoas que têm esses problemas de surdez? Bom, uma dica importante, não ter preconceito com o uso de aparelho, né? Saber do benefício do uso do aparelho. O aparelho vai estar prevenindo uma degeneração mais acelerada da capacidade de comunicação da pessoa. Então, quando diagnosticado e o médico ter indicado o uso de aparelho, tentar não, né, deixar de lado o preconceito do uso. Isso eu acho que é uma dica importante para quem tem surdez. Você estava falando de preconceito, né? Sim. Interessante, eu estava comentando com você a respeito de um campeonato que eu participei aí, paranaense, né? E que antes do jogo, né, eu estava de aparelho, né? Você vai desculpar aí, falei para o meu parceiro, né? Vou tirar meu aparelhinho agora. Os dois aparelhos. Agora eu não estou ouvindo nada, você precisa gritar para poder, ó, foi fora, foi boa, você me avisa. Não, aí o parceiro falou, não, pode deixar que eu dou um sinal aqui, saiu, boa, tal, não tem problema nenhum. Não pode ter preconceito, né? Não, tem que evitar o preconceito, senão vai ser pior. Exatamente. O paciente não quer usar um aparelho, né? Não quer ser discriminado por uso de um aparelho. E vai ser discriminado porque não está entendendo. Será que ele é deficiente intelectual, então não está entendendo o que eu estou falando? É muito pior. É muito pior. Eu estava jogando nesse dia, né? E um colega meu do outro lado, né? Que é parceiro meu de Londrina, inclusive, né? E ele pergunta, pô, você é orgulhoso, não responde nada, tal, pergunta nenhuma. Eu estava chamando, tal, mas eu estava sem um aparelho, né? Então, aí eu expliquei para ele que eu tinha um problema de audição, aí ele compreendeu. E no clube, geralmente, como eu vou, eu já aviso todo mundo, olha, eu tenho um problema de audição, tal, aquela história toda. Se você tiver dúvida na pergunta, refaça novamente, né? Porque é importante essa conscientização, né? Do círculo de amizades que você está, que você convive, né? E às vezes você se passa por mal educado também, né? Porque está no meio ambiente, alguém fala com você e você não entende, né? Porque, principalmente quando tem muitas pessoas, né, Cleia? Interfere, não interfere? Sim, sim. Em ambientes com ruídos, com várias pessoas falando ao mesmo tempo, o aparelho, por exemplo, é limitado, né? Confunde um pouco, isso é uma queixa. Mas tem que orientar, tem que falar, eu tenho perda de audição, e essa postura que o senhor tem é a principal, é a mais importante. E para que não confunda mesmo. Muitos pacientes vêm com os familiares e falam assim, mas eu acho que é pela idade, né? Não é pela idade, é pela surdez. Então essa questão de confusão, já está gaga, já está com Alzheimer, não, às vezes é auditivo. Então saber diferenciar isso. Jefferson, as considerações finais? Bom, acho que um recado importante que a gente colocou aqui, eu frisaria, teste da orelhinha, né? Tem que ser feito, é importante para o diagnóstico. Acabamos de falar de não ter preconceito com o uso de aparelho, né? E uma consideração importante também, procurar o diagnóstico. A gente falou muito aqui de sintomas. O zumbido é um sintoma, a tontura é um sintoma. Nada impede que esse paciente tenha uma doença neurológica progressiva que possa ter repercussões muito graves na sua vida. Então, fazer o diagnóstico com o médico. Isso às vezes vai depender de uma ressonância magnética. Então, fazer o diagnóstico e não tratar só com dicas, né? É fundamental o diagnóstico. Bom, obrigado pela participação do Jefferson, da Cleia, né? Foi muito interessante para os nossos amigos telespectadores. Nós estamos terminando o nosso programa agora, agradecemos a gentileza e a atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem enviar as suas mensagens para o nosso Facebook ou para o nosso e-mail. Agora fiquem com a agenda cultural da semana. Saúde hoje, 12 anos com você.
A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232.